Fala, meu amigo licenciado, minha amiga licenciada e meu futuro investidor. Mais um podcast da Compact Store. Se você não assistiu ainda, clica no link aqui e acessa aí os podcasts passados, tá? E hoje vamos entrevistar mais um licenciado e uma licenciada de São Paulo. O antigo foi de Sorocaba, hoje de São Paulo, tá? Então hoje eu tô aqui com a Mayara, eu vou deixar ela se apresentar, com a Flávia e com o Emerson, tá? Mas eu vou deixar eles se apresentarem, primeiramente a Mayara. Oi, gente, eu sou a Mayara, sou consultora de sucesso do cliente da Compact Store e a maior parte do meu público é de São Paulo, né, dos meus licenciados. Então, a gente veio aqui hoje como licenciada de São Paulo. Fala um pouco, Mayara, o que você faz na Compact Store? Conta um pouco pro pessoal. Qual que é a sua parte na Compact Store? A minha parte é fazer o meu licenciado ganhar dinheiro. A gente sempre fala com isso. Então, o meu trabalho é literalmente auxiliar os meus licenciados para que eles tenham sucesso nas operações. Sendo em marketing, sendo em estratégia, sendo em gestão, né? Então, a gente auxilia também na gestão, no marketing e na estratégia de como vender, o que vender e como melhor vender para o seu público. Show de bola. Agora vamos para os nossos entrevistados, né? Vou começar pela Flávia. Vamos lá, Flávia. Eu queria que você se apresentasse para a gente, falasse um pouco de você, né? Vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Flávia, eu sou uma licenciada de São Paulo. Eu tô com a Compact desde 2023, Legal. né? Tenho uma operação relativamente grande, né? Porque eu considero grande, né? Porque são quase 1.000 apartamentos. Legal. Então, eu tenho uma rotatividade muito grande de moradores. E assim, a minha vida mudou depois que eu realmente me tornei uma licenciada Compact, né? Legal. Então, a gente tá engajada aí cada vez mais e em Show. futuro bem breve tem mais ainda. Flávia, pra fazer pra você. Essa foi só a apresentação, a gente vai entrar nesse tema mais a fundo, né? Vamos lá, Emerson, se apresenta pra gente. Olá, pessoal, bom dia. Eu sou o Emerson. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui nessa manhã, participando aí aceitando o convite da Compact Story para dividir um pouquinho, né, de como que está sendo essa experiência de licenciado. A Flávia, que é minha esposa, que está à frente. Legal. E eu ajudo aí, auxilio um pouquinho na estratégia, na parte financeira, que é o meu know-how. Legal. Vamos para a primeira pergunta e vai ser minha, tá, Flávia? Eu queria que você contasse um pouco da sua história antes da Compact Store e como que você chegou na Compact Store. Queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Tá certo. Os meus últimos 20 anos de trabalho foi com o Banco Itaú. Legal. Trabalhei no Itaú. E eu também trabalhava com cliente. Trabalhei na Itautec. Uma priminha do Itaú, né, cara? Conheci um pouco. Fiquei um pouco ali no Itaú quando eles estavam ali. Legal, top. E aí foi isso. Eu trabalhava com cliente, né? Era a minha área de segmento de alta renda. Então, eu tratava com um público realmente diferenciado, onde o relacionamento, o atendimento tinha que ser diferenciado. Legal. Então, foram os meus últimos 20 anos. Aí, me desliguei da empresa e conheci a Compact por um outro licenciado, que é a minha amiga, que é a Marilene, né? Foi uma indicação. Legal. Ela já tinha 3 licenças, ela comprou em seguida as 3 licenças. Legal. E montou o primeiro mercadinho. Eu ajudei ela, né, na verdade, a montar esse mercadinho, abastecendo, comprando, né, precificando. Então, foi muito legal e já tive essa experiência com ela. Legal. E aí, só que eu ainda ficava assim, poxa, é isso, não sei. E aí, dei um tempinho, aí ela me convenceu. Legal. E aí, eu comprei a primeira licença, né, esperei um pouquinho e aí montei o primeiro mercado. E quanto tempo você está com o mercado? Com esse, agora, tem 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Legal. Mas com a Compact eu já tinha um outro, né? Que seriam agora 2 anos. Legal, então, top. Vivendo essa experiência já 2 anos, mais ou menos. Show de bola. Vamos lá, Mayara, faz uma pergunta pra Flávia. Seguindo, né, uma linha de trajetória aí. O que você sente hoje de diferença lá de trás? Então, quando você decidiu investir na Compact Store, falou, não, vi que minha amiga está indo bem, quero investir. E hoje, o que você vê de diferença no mercado em si hoje? Sabe que nós, tanto eu quanto essa minha amiga, nós temos perfis completamente diferentes, Sim. né? E aí eu vejo pelo que ela apresentou e pelo que eu vivi. Eu vivi experiências diferentes, né? O meu público era diferente, então eu tive que ter estratégias diferentes para isso. Então, o que eu aprendi?
aprender mesmo quem é a pessoa. Com quem eu estou atendendo? Né? Quem é que está chegando lá no meu mercadinho? Reconhecimento do público. Então, é isso. Então, eu entendi que ambientes diferentes criam clientes diferentes. Então, eu acho que é mais nesse sentido. E eu vejo que a população em geral hoje, antes, tinha um preconceito sobre o que é um mini mercado dentro de um condomínio, o que é uma loja de conveniência. Certo. E hoje não. E hoje você vê que todo mundo quer, todo mundo, né, usa e tá cada vez mais. Então, eu acredito que isso não é um futuro, porque ele já é um presente, né? Sim. Já tá firmado, né? Então, eu vejo que cada vez mais a gente tá só se certificando de que o caminho é esse. Então... E essa diferença que você falou era muito... As pessoas de fora não veriam que seria algo tão impactante, visto que vocês tinham um mercadinho praticamente mesmo condomínio, né? Que eram blocos diferentes. Isso. E ainda assim, eram públicos diferentes. Muito diferentes. Então... o entendimento, essa parte que você falou é extremamente importante, já que estavam lado a lado e ainda assim eram pessoas muito diferentes. Então, não tem como a gente, eu sempre falo, não é uma receita de bolo, não tem, você fala, não, tá bom, é o público X. Tá, e no bloco do lado, o muro do lado, já são pessoas completamente diferentes. Então, esse entendimento desse público é extremamente importante. E também o mais importante é o mix de produtos que você vai colocar. Porque como são públicos diferentes, cada um vai ter um gosto. Então, nem sempre aquilo que eu tenho num determinado mercado vai ser exatamente aquilo que eu vou colocar no outro. Sim. Então, a gente tem que mudar e tem que se adequar realmente ao que cada um coloca. Às vezes, né, no primeiro, quando você vai montar, você monta com um mix daquilo que você acha que é. Depois, você vai realmente falando assim, não, isso não, isso sim, sabe? Então, mais ou menos nesse curiosidade, sentido. Flávia, vamos lá, no seu público hoje, o que eles compram mais? O que você precisa trazer, não pode deixar faltar no seu mini mercado? Então, lá o pessoal, a gente até brinca um pouco com, né, o meu marido fala que lá ninguém quer cozinhar, né? Então, que é tudo muito pronto, né? Que é a praticidade. São apartamentos, desculpa, são apartamentos. E tem muito público jovem. Então, eles querem praticidade. Então, eu tenho, assim, muito congelado. Muita coisa congelada. Né? Tudo que é prático. Prático. É a praticidade que eles querem isso, né? Então, você vê que o consumo lá é muito de refrigerantes, energéticos, congelados, produtos que tenham muita proteína, né? Que é o que mais tem por conta do público mesmo, né? E doces, assim, a parte de guloseimas é uma coisa que eu tenho que repor sempre. Certo, então, legal. Chocolates, balas para um em gerais. Chocolatinho. Sim. Gostoso. Legal, top. top. E assim, e lá tem uma então é mais conveniência que você vende, né? Mais chocolate, energético. Né? Mas assim, a parte de alimentação mesmo, tem um público que tem a parte de mercearia, né? Que a gente vai falar assim, arroz, feijão, né? Óleos e tal. Mas a parte de congelados, que são os macarrão congelado, lasanhas, né? Lanches congelados, batatas. Isso é o que tem a assim... a parte que a gente entende mesmo como... Não é o que você vai procurar no mercado. Não é o que você vai dar prioridade pra comprar. Quando você vai com a lista. É o arroz, o feijão, o açúcar, a farinha. E aí, tudo que você não comprou no mercado é o que eles vão buscar lá. Então, nossa, eu tenho arroz, eu tenho feijão pra fazer. Mas eu tô com uma preguiça de cozinhar. Isso. Eu vou descer lá e pegar uma lasanha pronta, porque é mais prático. É isso. E o público jovem, ele varia muito nessa questão. Ou ele é muito saudável, que é a galera da proteína, que você falou. Então, eles vão ali, nossa, hortifruti tipo, eles vão comprar o quê? O brócolis congelado e o shake proteico. E a outra galera que é totalmente o oposto, que é do miojo, da lasanha congelada. Eles permeiam muito nessa divisão aí dos extremos, né? Porque a região em que eu estou, que é a Zona Leste de São Paulo, qual bairro lá? É José Bonifácio. Legal. Então, é um público muito, muito jovem para
que é mais fácil o deslocamento, sabe? Para trabalhar, porque tem uma estação de trem muito próxima. Do ladinho ali, né? Então, é muito próximo. Então, assim, ali é um prédio que você vê que tem, assim, muita gente que sai de manhã para trabalhar e volta à noite e vai sempre pegar alguma coisa para poder comer, né? e tempo, é tudo né? muito rápido. Legal. Então, é muito... Eu percebo muito isso. De manhã cedinho, 6 horas da manhã, o pessoal vai lá, é iogurte, sabe? É uma... Tem gente que fala bolacha, tem que falar biscoito, Sim, né? Eu sou da bolacha. Então, eu também sou da bolacha, né? Mas Perdeu aí o você vai lá... Cariocas, perdeu, da bolacha. da bolacha. Aí vai lá buscar, porque pega aquilo rapidinho e sai. Legal. Então, tem muito disso. Conversando, desculpa, Mayara, conversando com a Mayara, eu acho que você entendeu o jogo, né? E eu acho que o principal segredo do seu sucesso é você conhecer para quem você vende. Sim. Até o Emerson estava comentando em off, né? Que você fica ali talvez 2 horas, 3 horas conversando com todo mundo ali, né, cara? E às vezes o licenciado que entra não entende o jogo. E uma parte do jogo é você conhecer para quem você está vendendo. Para ela também confiar na Flávia, né? Talvez Sim. compre com a Flávia porque gosta da Flávia, gosta do mercado. Eu queria que você contasse um pouco isso, Flávia, pra gente. Como que é seu dia a dia lá dentro do bem mercado. isso, né? Como a gente estava até conversando um pouquinho, né, antes, falando que eu tenho uma proximidade muito grande com os meus clientes, né? Então, eu entendo muito da necessidade do que eles realmente precisam, o gosto, Legal. porque eu acho que isso é o principal, entender o gosto de cada um. E às vezes até uma particularidade, falar assim, olha, aquele morador, ele gosta disso aqui específico, Legal. então vou sempre deixar, porque eu sei que ele vai ali buscar. Legal. E acontece. Legal. Então tem muito disso. Então tem um relacionamento bem próximo mesmo. Legal, assim, isso é importante. com eles, é uma da parte do jogo, né, Mayara? De fazer acontecer a loja. Esse gerar relacionamento, eu falo muito, eu tenho alguns condomínios na minha carteira que eu converso com os licenciados e falo, gente, vocês não estão presentes. E você acha que ir até lá e colocar Coca-Cola na geladeira é estar presente? Não, não é. Estar presente é ir com o tempo. Vai. Enquanto você tá abastecendo, No passou sábado, uma talvez, pessoa. né? No sábado, no Opa, domingo, boa né? tarde, tudo Isso. bem? Um final de semana. Eu prefiro abastecer de semana e ter meu final de semana de folga. Tá bom, mas você já viu que seu fluxo de final de semana é alto? Vai um dia do final de semana, esteja lá, conheça quem é o seu cliente, converse, faça questão de que eles saibam quem você é. E a gente também comentou um pouco antes, a questão de que quando eu morei em bairro pequeno, todo mundo se conhecia, todo mundo morava lá há anos, gerações e gerações, todo mundo ia no mesmo mercado. Por quê? Porque era o melhor? Não. Porque era o mais barato? Não. Porque todo mundo sabia quem era o dono. Todo mundo tinha relacionamento com ele, conhecia o filho, sabia quando casou. Uhum. Então, o que eu vou priorizar? Comprar no mercado grande, que sei lá quem é, ou não, olha, eu tenho um mercadinho no meu condomínio que é da Flávia. Pô, Isso. a Flávia é um amor. Eu vou lá, vou na Flávia. Você sabe que o que eu acho, assim, muito legal, que eu gosto bastante, são as crianças. Gente, não é pra falar não, mas as crianças gostam muito de mim. Oh, legal, top. Sim, muito assim. Aí eu falo pra eles, vocês tomam conta do meu mercadinho, hein? Eu falei assim, ó, a tia tá falando pra vocês. Legal. E a gente faz uma troca, fala, olha, não bagunça o mercadinho da tia, né? Então eu falei, quando vocês vierem aqui, vocês vão comprar alguma coisa? Eu falei assim, não faz aquela bagunça, né? Legal. Então assim, vou criando esse tipo de relacionamento. E uma coisa que eu tava falando, mudar também como estratégia, os horários de abastecimento para você saber quem é o seu público da manhã, da tarde e da noite. Legal. Então, a gente faz muito isso, né? Tá. Balanceia um pouco. Hoje eu vou mais tarde. Às vezes alguém da manhã fala, nossa, eu não te vi ontem, né? Fala assim, porque eu vim mais tarde. Tá. E às vezes quando a gente vem à noite, fala assim, poxa, esse morador eu não conhecia. Então, aí eu já me apresento, aí falo, esse aqui é meu telefone, se você precisar de alguma coisa, tá no mercadinho aqui, pode me mandar mensagem, eu te respondo, Legal. né? Sábado é um dia que a gente não falta. Então, a gente fala assim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ter outras, né? Sim. Então, por mais que eu tenha, eu quero um fim de semana todo de folga. Então, eu posso ter uma estratégia diferente de, por exemplo, ao invés de abastecer na sexta de manhã, eu abasteço na sexta à noite. O fluxo Porque é maior, aí, né? O fluxo é maior, legal. para poder falar assim, então não vou poder ir no sábado, então eu consigo, né, abastecer Dá e uma deixar segurada aquilo para maior. isso para o sábado. Mas sábado é o dia que as pessoas vão lá
né, mais vezes. Então, tem gente que a gente fala, nossa, eu não te vi a semana inteira. Por quê? Porque a pessoa só tá lá no sábado, né? Legal. Trabalha tem- a semana inteira. Tem muito Conhecer o disso. público, acho que Não, é o diferencial. É essencial. Você precisa se manter presente, precisa saber quem que é. Porque ninguém lá pode falar assim, nossa, eu nunca vi a Flávia, Legal. nunca vi o Emerson Não sei no nem quem mercado, sabe? É. Quem é não sei. Então, não existe isso, porque realmente eu estou Você lá. tá presente, né? Eu tenho muito isso de mandar mensagens, né? Via aplicativo, Legal. via grupo de WhatsApp do mercadinho. Legal. Então, de ter estreitar mesmo o relacionamento. Às vezes, não é um bom dia, boa tarde, boa noite, porque senão é um intuito, né? Mas, assim... E eu fiquei sabendo que você grava vídeo, né? eu gravo! Eu faço uns videozinhos, sim. Isso é bom, é importante. Quando tem... E essa nova geração ainda quer ver, né? Que elas gostam da tecnologia. Sim, aí né? eu faço isso. Então, a questão de, por exemplo, decorar o mercadinho para datas especiais, eu faço, né? Da Páscoa, por exemplo, eu coloquei, assim, os pezinhos de coelhinhos, assim, todo Legal, desde para legal, fora até legal. dentro, até chegar lá dentro do mercadinho, sabe? Show. Então, a gente faz. Eu acho que tem que ter um carinho com quem é Esse é nosso diferente, cliente, né? Não é só né? colocar produto, né? Não, não. Esse é um dos diferenciais, né? Pergunta, Flávia, aí o Emerson pode participar também, tá? Eu queria saber, por exemplo, se a Compact Store hoje é a sua principal fonte de renda, e eu queria que você contasse um pouco mais da sua rotina, que dia que você vai no mercadinho, quanto toma do seu tempo, o mercadinho também, o mini mercado, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua rotina, aí o Emerson pode ajudar, né? Pô, por exemplo, a Flávia não fica em casa, ela só fica no mini mercado, né? Ele pode contribuir como esposo seu, né? Mas eu queria que você contasse um pouco da sua rotina para o pessoal entender como que é a rotina de ter um mini mercado. Primeiro que, assim, eu tive que aprender a administrar meu tempo. Porque no começo, você fica assim, eu vou todos os dias, porque eu tenho que estar todos os dias. E não é. Depois você consegue realmente se adequar. Legal. Né? Então, você faz a estratégia. Então, eu costumo ir segunda, quarta, sexta e sábado. Legal. Por quê? Eu não tenho que deixar o mercadinho vazio ou com aquela impressão de que, nossa, mas tá faltando. Porque quem entra, isso é o que o meu marido fala muito. Ele falou assim, quando você entra num estabelecimento, que você fala, nossa, ele fala que é buraco, né? Então você fala assim, nossa, prateleira, aqui tá vazio, dá uma sensação de abandono. Largada, né? De abandono, exato. Concordo. Então você concordo. fala assim, não, então não é isso. Então vamos deixar sempre recheadinho. Legal. Né? Então, quando eu não vou, eu estou buscando comprar da melhor forma para justamente ter isso. Então, eu trabalho todos os dias. Legal. Né? Aí, a questão do tempo, a gente adequa muito, né? Tem dia que eu levo um tempo maior, como a gente fala, né? Conversando com os meus clientes, aí termino tendo um tempo maior. Tá. Mas eu acho que, em média, é o que eu acho, né? Que é a maneira como... Você leva umas 3 horas entre abastecimento, né? Colocar tudo umas 3 horas. Esses dias que você vai, segunda, quarta, sexta e sábado, você falou, né? É. Você fica 3 horas ali para abastecer. 3 horas para fazer isso, mas isso não quer dizer que eu lá 3 horas cravadas acabou. Por quê? Porque eu tenho que conversar. Demanda um outro tempo, né? Que Legal. ela tá falando. Então, você, como licenciado, você precisa fazer a compra, você precisa precificar, você precisa olhar na loja, pesquisar. Então, olhar as câmeras, né? Então, não é simplesmente ir lá e colocar. Então, não é só isso. Então, tem todo antes, né? Então, assim, ela fica muito mais tempo fora de casa. Né? Então, eu acho que demanda um tempo. Então, se você for olhar para a semana, 4 dias, praticamente, ela fica fora de casa. Então, não que os outros 3 dias ela não tá em casa, mas também tá sempre buscando alguma coisa. Legal. E voltando só um pouquinho no que a Flávia estava falando, até para quem está chegando, eu acho que uma das coisas muito importantes é quando a gente vai no mercado, não é aquilo que você gosta. Legal. Tá? Isso eu tô falando olhando para ela como licenciado. Tá. Uma das coisas principais no início era isso. Eu tenho um gosto, uma preferência por determinado item. Eu gosto da marca X. Isso. Eu não bebo e não vou levar bebida, né? A loucura. Não é um erro, porque é um jeito seu de gostar e de avaliar. Certo. Mas quando você vai para o negócio, quando você vai para o mercado e você começa a identificar as pessoas, aquele nicho, e você consegue entender que, não, esse é diferente, esse é diferente, esse é diferente, e esse contato que ela tem faz com que ela observe melhor e fala, poxa vida, eu não tinha pensado nisso. Legal. Então ele me deu uma sugestão. Então o nosso cliente acaba sugerindo para nós algo que seja melhor.
tanto para o mercado, né? Quanto para nós. Porque a gente faz isso, sabe? A gente questiona muito. O que você está procurando aqui que você não encontrou? Ou então, quando a gente vê um cliente que está ali parado, olhando para a prateleira, certo. né? O Emerson faz muito disso. Você está procurando alguma coisa que você não encontrou? Né? Legal. Então, eu falo assim, tô procurando tal coisa. Tá aqui. De repente, você não olhou. Poxa, isso não tem. Mas já tá anotado. Legal. Na próxima Legal. compra, Você eu entende trago. o seu cliente. É isso. Eu acho que o segredo é mais o cliente do que você, né? Sim, porque se você for pro você, talvez você não coloque um produto, não coloque outro, né? Mas se o cara compra, por que você não vai colocar, né? Então é entender quem é seu público. Esse é o grande segredo. E usando só um pouquinho do início, né? Que a Flávia comentou que ela tinha um outro, era um porte menor, vamos colocar assim. Então, é diferente. Hoje, ela está com um que tem 980 apartamentos. Legal. Então, é grande. É uma rotatividade muito grande. E quando eu falo de buraco, é por causa... o público é muito distinto. E o público vai lá e consome. Então, tem o pessoal da proteína, tem o pessoal da congelado, tem o pessoal da bolacha, do biscoito, do miojo, né? Do Nissin. Então, é muito grande. Legal. Às vezes, você não dá conta. Você fala assim, poxa, mas eu coloquei aqui... E você... Ontem. Não, hoje. Hoje já foi, né? Eu já coloquei, mas acabou? Não, a pessoa já levou. E ela não leva 1, ela leva 5, leva 8. E como que vocês identificam isso? É câmeras, é sistema? Como que vocês identificam que não tem mais o produto? Como que vocês fazem? Se estiver na loja, a gente consegue visualizar de bate-pronto. Tá. Né? Câmeras. Então, assim, de bate-pronto. Estando fora da loja, a gente tem um aplicativo hoje, Legal. que a gente consegue visualizar no aplicativo. Legal. E ele te dá a mensagem, Legal. né? Do que está acabando na loja. Tá mais então baixa. ele te starta a mensagem para você, então você consegue saber. E você consegue ver pelas câmeras também. Legal. No mercado, então você olhando pelas câmeras, você consegue tem identificar ali, né, onde que tá os gaps, né? Tá. Então, eu ia falar exatamente disso. Porque a Flavinha falou, eu vou 4 vezes na semana para abastecimento. É bom ressaltar para quem tá assistindo a gente que nós temos um mercadinho de extrema rotatividade. Sim, é um sim, mercado grande sim. que aí comporta, na grande maioria, aí, 1/4 disso, né? Porque a gente tá falando E lá de o que, Flávia? supondo que 200 apartamentos cada condomínio. Container, é sala física? Não, eu construí. Você construiu? Legal. Alvenaria? Eu construí. Show. A gente teve que fazer isso, porque na ocasião foi o que seria melhor, Legal, tá? legal. Entre custo-benefício, realmente seria o melhor. Construção, legal. Foi feito, então... Uma operação diferenciada, hein? Construção, legal. Uma sala com tamanho bom. Sim. Legal. Sim. Tamanho bom. E é uma até dor porque... boa, né, Flávia? Porque se tá faltando produto é porque tá vendendo, né? Então é uma dor gostosa. Você tinha me feito uma pergunta sobre se a Compact hoje é a minha única fonte Isso, de exatamente. renda. Também fez parte da minha pergunta. É a minha única fonte de renda. Legal. E aí, hoje você assim, vive de Compact Store. Eu vivo de Compact Com uma Store. loja. Com uma loja. E aí eu vou dizer pra Gostoso, hein? vocês. Acertou na E aí eu vou veia. dizer uma coisa assim pra vocês. Todo mundo fala assim, quero ser bancário, né? Bancário é o lugar que melhor paga, né? Sim. Trabalhar menos, muito benefício, né? E não sei o que, não sei o que. Tem horário específico, né? Gente, hoje eu tenho uma renda melhor com a Compact do que eu quando eu tinha trabalhando CLT. Então, assim, e eu consigo fazer a gestão do meu tempo. Legal. Suas viagens. Eu não tô... Isso, porque adoro viajar. A gente gosta muito de viajar. Então, a gente consegue fazer essa programação. Legal. Né? Durante a semana, vamos dar uma fugida? Vamos. Como que você faz isso, CLT? Né? Então, você não consegue fazer fica amarrado, assim, verdade, né? Exato. Então, olhando assim para minha vida financeira, né? E numa gestão que eu consigo fazer, eu realmente sou bem feliz. Legal. Então, Isso você tá realizado, então, com o mini mercado. Sim, Legal. sim. Top. E não pode faltar que fala assim, não, dá trabalho. Então, não pensa que é simplesmente ir lá, não. Investir na licença e não trabalhar, né? Uma coisa que eu olho para Flávia e vejo é isso, né? Essa mudança, né? De quando, 2 anos atrás, para o que é hoje. Legal. Então, é a linha do aprendizado que é grande. Então, Legal. você tem que estar aberto à mudança, você tem que estar aberto à inovação, você tem que buscar investimento. Legal. Ela está buscando melhoria no mercado, está buscando condição de atender melhor
o seu cliente, Legal, né? legal. Porque no nosso cliente, né? Na verdade, que eu também estou lá também, então eu Show. posso falar. Apesar de ser ela licenciada mãe, né? Eu sou um co-participante disso. Não, mas a gente tem muito isso na carteira, cara. Que a eu família vejo- inteira participa. e eu O cara vejo investe isso. pro filho, né? E faz sentido. Eu vejo isso e eu falo muito esses cases de sucesso que ela tem. Então, ela tem uns insights assim que é muito, muito legal. Isso é muito legal, Emerson, porque assim, quem investe, né, até pro público que está assistindo, não pode ter a falsa sensação que você investindo numa franquia, numa licenciadora, a licenciadora, a franquia vai ter que fazer tudo, né? Eu tenho uma parte que eu tenho que entregar, mas tem que ter a parte do licenciado também, de buscar conhecimento, de buscar como atender melhor o público. Porque eu entrego uma parte, mas eu não consigo entregar tudo. Então o licenciado tem que buscar também fora conhecimento, porque o negócio em si é dele, né? Ele precisa Ainda melhorar assim, o negócio, né? não é um investimento simplesmente de giro, não. É um modelo de negócio. Isso. Ainda é um trabalho. Isso. Sim. É um trabalho diferente, mas é um trabalho. Sim. Então, exige tempo, exige dedicação, Isso. exige atenção, como qualquer outro trabalho. Te faz Sim. acordar A diferença cedo. Coraceiro, é exatamente. que empreender é muito mais desafiador do que muitas pessoas imaginam. Aí eu vou Sim. até puxar um pouquinho assim para nós mulheres, Legal. tá? A mulher, ela é empreendedora desde o início, para tudo. Porque a mulher, quando ela não tem um emprego, Mas ela na não verdade, é simplesmente- assim, na verdade eu tenho inveja de vocês, tá? A mulherada, puta, muito ela melhor não que muita coisa do que nós homens, né? ela não é simplesmente a dona de casa. Não, ela é uma gestora do lar. Legal. Porque ela tem que fazer, ela faz toda a parte de uma empresa. Sim. Ela gerencia, ela negocia, né? Ela faz a administração de tudo, então ela vai precificar porque ela vai procurar melhores preços, Legal. ela vai colocar aquilo dentro de casa. Então, para ter uma rendinha maior, né? Ela vai procurar vender alguma coisa, Legal. né? Ela vai ou ter um trabalho manual e ela vai vender, então ela já é empreendedora desde sempre. Desde sempre, né? Então, Verdade. desde sempre. Concordo. E a Compact, eu não sei isso em números, tá? Tá. Mas pelo que eu vejo, a Compact tem um número muito grande de mulheres, né? Sim. Então, a força da mulher, ela ainda é muito grande para isso. E empreender no Brasil não é fácil. Concordo. Não é fácil, né? Mas a gente vê, assim, como a gente tem mulher forte, sabe? À frente de empresas e como isso vem As crescendo. proprietárias são mulheres, né? São duas Então, mulheres, né? A grande maioria é disso. Então, eu vejo, assim, um empenho, porque a gente tem um olhar diferente. O nosso, assim, é mais amoroso, sabe? A mulher Aquela tá coisa, louca. assim, Até é brinco, um cuidado até brinco, maior. Flávia. A mulher, ela tá fazendo uma coisa, fazendo outra, Sim. tudo ao mesmo tempo. O homem vai esquentar o leite, ele fica olhando o leite. O que você tá fazendo? Tô esquentando o leite. Ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Isso é fato. Isso é fato. É verdade. Vocês têm um dom que o homem não tem, né? cara? Então, e- realmente, quando a mulher é boa, ela é boa realmente. E- Ela faz acontecer, né? E hoje a gente tem muito na Compact Store casais que o marido tem um trabalho muito bom e a esposa optou por ficar com os filhos, por exemplo. E aí os filhos estão crescendo e ela tá tipo, pera, meus filhos não precisam mais tanto assim de mim. Exato. E agora? Eu vou voltar pro mercado de trabalho, que a gente sabe que é um desafio, pós-maternidade, a mulher voltar pro mercado de trabalho, ou eu vou tentar fazer algum negócio? E aí, eles decidem por ela fazer um negócio autônomo. E a gente tem muitas mulheres empreendendo dessa forma. Então, Sim. tem uma segurança em casa, que é o marido, e ela decide empreender. E muitas vezes, com o tempo, isso se inverte. Ela começa a faturar mais do que o marido, que tinha um emprego ali seguro, fixo. E hoje a maior renda vem dela, porque o negócio foi um Vamos sucesso. aproveitar e dar um recado para as mulheres que querem empreender. Por que empreender na Compact Store? Dá um recado para elas, que tá em dúvida, né? Então, hoje, o negócio da Compact Store é um negócio que, igual a Flávia mesma comentou, o olhar da mulher é extremamente importante. E eu falo para as minhas licenciadas que estão começando, entre no seu mercado e imagine que você vai comprar o que você sente falta, esse olhar especial de quem cuida da sua casa. O que você precisaria que tivesse ali descendo o elevador?
né? Ou dentro da portaria que o seu filho consegue buscar para você. Então, pense nesse olhar que você tem, porque é instintivo nosso de ter esse olhar, e pense, nossa, eu tenho um negócio que eu já tenho um instinto dentro de mim que eu consigo olhar para ele e falta, gerir né? ele. Exato. Falta, né? Então, eu acho que isso é o ponto principal, assim, que as mulheres têm, é esse feeling para esse tipo de negócio que é muito, muito bom. A mulher que tá em dúvida. Não, Escolha a Escolha a Compact Compact Store. E hoje, a nossa equipe de sucesso do cliente é inteira formada por mulheres. Fato. Então, todas as nossas CSs da Compact Store são mulheres e atendem o seu cliente e auxiliam com esse olhar. Então, você, mulher, que já tem esse olhar, vai estar com a nossa equipe e vai ter esse auxílio também. E eu acho que um ponto principal também é a sensibilidade feminina, né? Por mais que a gente tenha a praticidade, né, e tem aquela coisa do vamos fazer tudo ao mesmo tempo, porque a gente faz, mas a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo bem feito, sabe? Então, assim, às vezes eu falo assim, poxa, eu tô chegando no mercadinho, eu falo assim, tem que tratar como se fosse a minha casa. Então, é olhar assim para aquilo lá e falar assim, poxa, tá legal, tá né? bonito, Exato. sabe, assim, tá arrumado, tá? Eu quero que quem vai chegar aqui vai olhar e vai falar assim, poxa, que legal, sabe? Então, às vezes você fala assim, são pequenos detalhes. Ai, aqui tá meio mal feito também. Não, peraí, vou arrumar, né? Eu já vou fazer uma terceira reforma. Por quê? Porque eu quero que ele fique cada vez mais bonito, que quando alguém passa e fala assim, nossa, olha o mercadinho, né? E ninguém fala que é o mercadinho do condomínio, como a Mayara falou assim, é o mercadinho da Flávia, sabe? Assim, então fica a nossa personalidade dentro daquele estabelecimento. E é um dos segredos também, Fábio, para quem quer crescer. Porque se você prestar um bom serviço para o síndico que você está atuando, ou para a empresa, risco, né? Ou até para o consumidor, que ele tem amigos, né? Que moram em outro condomínio. Então, se você presta um bom serviço aqui, com certeza você vai ter indicações para montar em outros locais, né? É um dos segredos. É isso, é cuidar do negócio realmente, né? E o que você falou do entrar e cuidar como a sua casa, a gente brinca muito dentro da equipe e a gente fala assim, nossa, a gente olha às vezes um mercadinho que é troca de bandeira, né? Que a gente faz muita troca de bandeira dentro da Compact Store. A gente olha o mercadinho de outra bandeira que a gente vai entrar, a gente olha e fala, gente... Eu não deixaria, a Anne fala muito isso, eu não deixaria o meu filho entrar aqui. É loucura. Como que a pessoa deixa assim? Eu não teria coragem de entrar, eu não deixaria o meu filho entrar aqui. Como que tá dessa forma? Não. Tem que ser um lugar que não você só se sente confortável, mas o seu cliente vai entrar e se sentir acolhido. E muita gente fala sobre a questão de logística até de mercados grandes, né? Então, a gente vê muita diferença do mercado menor pro atacadista, por exemplo. O forte do atacadista não é você se sentir acolhido ali dentro. É você ver aquela quantidade absurda de produtos enfileirados em prateleiras altíssimas e entender que ali tem quantidade. Porque é o forte deles, quantidade. No mercado menor, você tem que entrar e se sentir confortável o suficiente para ficar o maior tempo possível ali dentro. Mais coisas, né? Porque quanto mais tempo, mais você gasta. E o mini mercado é isso. Quanto mais aconchegante, mais a pessoa que desceu pra comprar um chocolate porque ela tava com uma vontade 10h30 da noite e não tinha outro lugar, ela vai falar, nossa, mas tá tão gostoso esse ar-condicionado aqui, lá fora tá um forno. Isso. Ai, nossa, mas tem isso aqui. E aí, esses 5 minutos que ela ia passar lá dentro, viraram 15 e uma compra de R$5 virou 35. Então, esse aconchego não só gera carinho, mas também aumento de vendas. Você sabe que depois que a gente mudou um pouco mais dentro do mercadinho, que eu coloquei mais 2 geladeiras, né? Que a gente conseguiu... Nossa, né? Foi um bem bolado daqueles, mas a gente conseguiu colocar. Mais o espaço, né? É uma reengenharia que foi feita. Foi, vou te falar, Nossa, nem sei como, mas a gente conseguiu fazer aquilo, né? Porque a gente viu que realmente a demanda era necessária. Legal. Então, e aí no sábado veio uma moça que ela tinha mudado, né, tinha ido embora do condomínio e ela voltou e ela entrou agora e ela falou assim, gente, como tá bonito esse aqui, vocês colocaram, vocês mudaram, porque o freezer era aqui, isso aqui tem mais geladeira, tem mais coisa. Aí ela falou, nossa, olha como tá cheio. Aí o Emerson falou assim, mas esse é o intuito, né, para que quando você chegue no mercadinho, você olhe e fala assim... Você queira comprar, né, cara? Eu queira quero. comprar, exato. E a estratégia de colocar
produtos diferenciados. Acho que uma coisa que vocês falam muito pra gente, e não sei se todos os licenciados, até para quem quer começar, eu acho que isso é um diferencial. Você tem que pensar no mix de produtos. Você não pode colocar a marca A e a marca B. Você tem que dar oportunidade à pessoa ter uma marca C. Legal. Porque senão você limita muito o seu cliente. E ele fala, mas eu não gosto nem da A nem da B. Então Talvez você não limita, compre, né? Aí ele entra e fala assim, ai, não quero. Legal. Porque justamente não tem. Então você tem que pensar nisso. Então a gente colocou uma diversidade muito grande de Como que você pensa nisso, bebidas. Flávia? Como que você determina? Pô, tem que colocar mais um produto, outro produto. Como Primeiro que você pesquisa. faz essa análise? Primeiro é pesquisa, Tá. né? É cada um que entra lá e fala assim, o que você... Em campo poderia mesmo, em encontrar? loco, né? Em campo, isso. legal. Conversar com o cliente e falar, o que você está sentindo falta? Legal. E olhar as oportunidades também que tem no dia a dia. Então, você vai Nas compras. você vai no atacado e você olha... Ficar ligado também no Sim. atacado, Isso, né? porque Em tem fornecedores, né? Tem Legal. muita coisa nova chegando. Legal. Tem muita coisa bacana. A gente tava combinando da CIMED, né? Da CAMED, Isso. Então tem muita Uma coisa... novidade, hein? Logo estamos com a CIMED aí nos mini mercados. Essa semana mesmo teve um produto bem legal que é da Ana Maria. De diferente. Fazia Legal. tempo que... Assim, ela teve um tempo atrás e sumiu, que foi o bolinho de cenoura com gotas de chocolate. Nossa, é uma delícia. Né? Tinha sumido no mercado. E aí eu falei, nossa, apareceu de novo. Você já coloca na loja, vai embora. Aí pensa como se fosse novidade, já retira. Então, às vezes, você traz uma coisinha um pouquinho diferente. Então é trazer novidades também para o E mercado, hoje o que a gente... Sim, o tempo todo. E aí, Legal. falando, né, do que você estava usando de fidelizar o cliente, eu brinco até que alguns clientes já têm cartão lá. De cartão fidelidade. Cartão fidelidade. Cashback, né? Porque é isso. Então, e uma coisa que eu olho no meu olhar, né, quando eu estou na loja, dificilmente um cliente que entra na loja, ele sai de mão vazia. Legal. Porque é gostoso estar lá. Sim. É aconchegante ter lá. Então tem um Wi-Fi, não que seja, mas tem um Wi-Fi que está lá. Você quer o Wi-Fi? Não, usa o Wi-Fi da loja. Legal. Tá com dificuldade? Você não lembra o nome do produto? A gente tem Wi-Fi, você pode pesquisar, porque a gente tem. Isso. Se não tiver, a gente traz. Exato. O ar tá muito frio, vamos aumentar um pouquinho a temperatura para ficar mais gostoso. E o cliente fica lá, tem um banquinho aqui, senta no banquinho. Aqui. Gente, Legal. meu banquinho. Tem um banquinho dentro? Tem, Isso é legal. a gente tem um banquinho dentro da loja. Certo. E a gente dá risada que eu falo assim, nossa, eles chegam, senta no banquinho e fica lá, às vezes coloca assim na frente da prateleira e fica lá sentado olhando. Legal. Isso, é muito... Examinando os produtos. Gente, é muito legal. E aí eles dão isso. sugestão, né? Então, essa troca, e é isso que é o gostoso, é você conhecer o cliente, né? Entender a necessidade dele, buscar o que realmente, às vezes o que ele quer não cabe, porque o valor agregado, às vezes, é muito alto o que você vai colocar na loja para vender. Legal. Então, tem produto que, às vezes, não vale a pena você colocar. Então, tem que pensar também nisso também. Então, não adianta querer... Já teve algum produto que vocês colocaram em... Puta, não saiu? Parou de colocar? Teve algum produto? Ai, não consigo lembrar agora. Mas, assim, uma coisa que a gente tirou de lá, que a gente colocou no começo, foi bebida alcoólica... Destilado. Destilado? Tá. As garrafas, Isso. você disse. Whisky, né? Whisky, Vodka. vodka, essas coisas assim, a gente optou não... Por quê? Até por conta de normas do condomínio, pra gente evitar qualquer situação que tava um pouquinho mais, né, o uso Mais inadequado, sabe? Então, de Tá. repente... Então, a gente optou por isso e não foi impactante. E Falei olha- assim, Entendi. deixei de vender no mercadinho porque eu tirei isso. E olhando para o né? negócio, Tá. hoje a gente olha mais produtos com rotatividade Tá. e que tem um percentual agregado. Uma margem maior de Maior. lucro. A pessoa que ia comprar o uísque, por exemplo, ela pode abrir a geladeira e pegar O 5 energético, Skol Beats. Sim, 10 sim. energético, ela pagou o uísque. É. Então, eu ganhei nos 10 energéticos mais Do que você do ganharia que na eu- garrafa de do que- uísque. Porque a gente comprou muito melhor. Entendi. Sim. Então, hoje a nossa compra hoje ela é muito estratégica. Legal. Então, eu não olho lá, eu não compro simplesmente um energético. Não. Então, a gente olha assim, quanto a gente consome no mês? Uhum. Consumo 10? Tá. Você já aprendeu, Quanto- né? Entendi. Quanto que é um energético? É R$1. Quanto que é 10 energético?
é 70 centavos. Então, compra Vou pegar 10. comprar 10. Hoje Aí- vocês têm, desculpa, Maia, hoje vocês têm algum estoque assim ou não? Tem, a Vocês gente têm faz estoque? estoque. Estoque. Como que é esse estoque de vocês? É em casa? Como Estoque que é? É em casa? O quarto da filha virou estoque. Que é importante, né, ter um Sim, estoque, né? porque... Mas você sabe que isso... Quando a gente fala de parceria, né? Porque quando a gente é sozinho para fazer um gerenciamento, a gente faz aquilo que a gente acha que tá fazendo e tá tudo bem, Tá. né? Mas quando você tem uma troca, então você consegue ter visões diferentes daquilo que você não estava enxergando, né? Tá. Então o Emerson falava muito dessa questão de comprar bem é Legal. o melhor de tudo. É isso aí. Isso antes da minha... Eu não conseguia enxergar dessa maneira, né? De tanto ele falar, eu falei, tá bom, vamos fazer dessa maneira. E foi o que deu super certo. Então, se eu tenho que comprar uma Coca-Cola e eu vou comprar, né? Peguei um preço super bom naquele dia. Eu não vou comprar só para aquela semana. Eu vou fazer o Tem estoque que ser daquilo que eu vou estratégico, né, utilizar. Sabe que vem- Porque vende. faltar e você É. comprar, né, cara, você pode estar errando, né? Então, a gente e- faz Desculpa, mas te muito. interrompi. Pode E a gente tem pensado muito nisso, a gente do setor de sucesso do cliente, a gente tem sentido muito esse impacto, principalmente nos empreendedores menores, que tem lojas menores ou tá começando agora. Eles, além de ainda não ter esse feeling de, hoje eu só preciso comprar 3 fardos de coca, mas se eu comprar 6... o custo-benefício vai ser muito melhor. Então, a gente já tem estratégias e spoiler, gente, virá logo mais, de conseguir facilitar esse tipo de compra. Então, eu consigo juntar o meu licenciado A, o B e o C, que comprariam cada um 3 fardos de coca, pelo preço de que eles vão pagar 9. Porque eu juntei os 3 para comprar 9, com fornecedores específicos. Mas, Mayara, você sabe que isso é um aprendizado, tá? Isso aí é o tempo que leva pra gente poder aprender mesmo como fazer isso. Legal. Porque no começo você vai testando o seu mercado. Tá falando, isso é um bom produto, se não é. Porque também se você compra muita quantidade se no o produto CMV que você vai lá não pra cima, sabe, né? Vai lá né? pra cima, Então você não exatamente. sabe. Mas depois que você vai tendo esse know-how para isso, aí muda. E uma coisa que eu tive que colocar na minha cabeça era: você ganha na compra. Legal. Então, o licenciado, ele precisa aprender muito disso, porque a gente troca esse tipo de informação e é muito legal porque a gente consegue falar com outros licenciados, fala assim, olha, em tal lugar a gente tem um produto que está com preço super bom. Um fala para o outro. Legal. A gente compra esse produto e fala assim, poxa, é legal, Sim. isso é bom. Então, e é exatamente isso. A gente sente esse gap dentro da empresa justamente porque do lado de cá, a gente pensa em vocês e eu sei disso. Por quê? Porque eu vejo muitos licenciados. Então, hoje eu tenho 104 lojas comigo. E eu olho a experiência dos meus licenciados ali dentro e eu sei. E aí eu brinco, os que estão começando agora, eu falo, gente, por favor, me ouve. Eu quero que vocês sejam sábios e não inteligentes. Então, meu pai sempre fala isso. Seja sábio, aprenda com o erro dos outros. Sim. E o inteligente aprende com seus próprios erros. Então eu falo, gente, sejam sábios, me ouçam. Eu já vi o licenciado X cometer esse mesmo erro. Então, a gente pensa nessa estratégia do lado de cá hoje, justamente para que eles não tenham que apanhar, igual aprender. vocês apanharam, Sim. até chegar lá. Uhum. Então, se eu posso hoje juntar essa estratégia e falar, olha, gente, X produto, eu sei que vende, porque tem produtos que vende em absolutamente todas as lojas, Sim, de sim. todos os públicos. Uhum. Então, por exemplo, linha Coca-Cola. É. Eu não tenho nenhuma operação que se colocar Coca-Cola para vender, não venda. Então, eu preciso entender para o meu licenciado como comprar melhor a Coca-Cola, porque é um produto que não tem vencimento rápido, tem um giro absurdo Uhum. e não é fácil de comprar. É difícil achar Coca-Cola com preço bom para ter verdade. lucro. Sim. Então, se eu Eles são verdade. engessados da Coca-Cola, né? então, se eu conseguir que muitos dos meus licenciados comprem essa Coca-Cola com um preço muito bom, eu já garanto ali
a base, É. que vai atrair quem compra a lasanha, vai passar e pegar a coca gelada pra levar pra casa. Sim. Ou a pessoa que nem sequer comprou algo no mercadinho, mas ela pediu a pizza. E, gente, uma Coca-Cola na pizzaria é 20 reais. Mas, Exato, é, exato. você E o sabe cliente que vai lá. Se no mercadinho Ele tiver Vai mesmo, é R$14,50 e o meu licenciado conseguir ter 5, 7, 8% de lucro em cima dessa coca, eu tô muito feliz. E sim, gente, eu sei que esses valores assustam, mas tem outros produtos que a gente tem uma margem muito mais alta, de 40%. Isso eu estou falando somente de lucro, não de custo operacional, porque também tem isso, e a gente leva em consideração. Então, dentro da saúde do licenciado e da precificação dele, engloba o preço operacional, o valor operacional dele, Você tem empréstimo, né, cara? A gente coloca o lucro tudo no líquido. limite, exato. Eu tenho que pensar em todas as abas, né? Então, a gente pensar que vocês conseguem ter aí quase 10% de lucro líquido numa linha Coca-Cola é muito bom. Sim. Então, a gente tá pensando nisso a longo prazo, justamente porque quanto melhor a compra, maior o lucro. Mas você sabe que o licenciado, que foi o que o Thiago disse no começo, né? Logo no começo da nossa conversa. A franquia, ela te dá a ferramenta. Se ele E não... quem vai ter que trabalhar é verdade, você. é verdade. Sim. Então, não é falar assim, ficar sentadinho com o bracinho cruzado, esperando que a Então, se tiver um licenciadora negócio faça que você tudo invista e pra não faça você, nada, eu né? também invisto, então, pá. não é Me isso. avisa. Me avisa que eu Me invisto. avisa. Então, é a gente que faz a gestão. Exato. Porque o negócio tem outras variantes, né? Então, se exato. você olhar, então, o mercado tem a parte econômica, tem governo, tem o que acontece, Inflação, né, o que cara? Você tá acontece sofrendo com fora, inflação, né, cara? situação externa que envolve aqui. Então, muitas vezes, que negócio, nós vamos entrar em período de Copa. Então, a tendência é o que se consome na Copa, isso. em período de Copa? Sim. Bebida, Exato. fato. Então, Talvez um snack, um amendoim, snacks. uns amendoim, né? Isso, Época de isso. jogo, a gente vê O muito isso, amendoinzinho né? e a cerveja. Amendoim, exato. você Esse ano vai ser diferente porque os jogos vão ser à noite, à né? noite. À noite, Então, verdade. poxa, vai ser à noite. O que esse meu público que tá em casa, É legal, que a vai gente vir já tá mais pensando cedo nisso, do é verdade. trabalho, vai chegar em casa, o que eu vou oferecer para esse meu público? Talvez Então, uma pizza que ele consiga o dividir congelado. com os Congelado, amigos. exatamente. Então, eu tenho que aumentar o meu leque. Eu tenho que Legal. aumentar a minha compra em congelado. Vai ser bom trabalhar agora na Copa, hein? Vai ser gostoso. Pra- Tá logo aí, em junho. Para atender, Tá chegando. né? E aí tem essas variantes, né, que Sim. ocorrem, que o preço oscila. Então, você sabe que vai ter uma venda maior, o fornecedor vai aumentar o preço. Então, compre antes do fornecedor aumentar Sim, o preço. a gente tem. Mas isso, Mayara, Verdade. são expertises que a gente vai tendo Leva o depois. tempo. Vai aprendendo, né? Verdade. Então, Sim. É verdade. muita coisa mudou aqui dentro também, de 2021, quando a empresa foi aberta, Sim, até evoluímos hoje, bastante, né? Tem A Flávia- muito que evoluir ainda. Você entrou numa fase muito diferente do que a gente tá hoje. É. Inclusive da nossa conversa que a gente marcou, já remarcou algumas vezes. Né? Não tinha podcast. E muito dessa estratégia, eu falo, gente, muitos licenciados apanharam muito pra chegar nessa Muito. expertise que Muito. tem hoje. Então, ouça, que a gente também consegue ajudar, sabe? Eu não vou fazer por você, não faço. Eu indico, eu auxilio, eu oriento. Sabe, eu sempre brinco que os meus licenciados são os meus filhos. E os mais antigos... São os mimizentos, tipo. Não, nunca. Os mais antigos não precisam tanto, porque eles são os filhos mais velhos. Uhum. Eles vão vir quando eles estão assim, tá, mãe, pera, travei. O que eu faço agora? E aí, eu vou ajudar, vou puxar, falar, não, vou ajudar. Ou, de vez em quando, e aí, como que tá as coisas? Você precisa da minha ajuda? Tem novidade? O que tá acontecendo? E os filhos mais novos, eles demandam muito mais meu tempo. Eles demandam muito mais da atenção e desse ensinamento. Sim. Então, igual a mãe, eu vou orientar. Eu vou falar, olha, eu entendo que a melhor forma de fazer é essa. Ele vai escolher se ele vai seguir a orientação Não, né? ou se ele ser vai... rebelde. Ou se ele vai ser rebelde. rebelde. Mas, então, e você sabe que aí vai ser opção, vai quebrar Sim. a cara, né? Ou não vai realmente falar assim, poxa, peraí, deixa eu parar
E analisar. E analisar. Mas aí vai naquela das boas práticas que a gente sempre fala, né? Sim. Que a gente até teve a oportunidade no final do ano, que teve a festa, né, de confraternização da Compact Story, onde a gente encontrou outros licenciados e teve essa troca, né? De trocar Essa é importante, essa expertise. Sim. Então, assim, as boas práticas, o que você pratica no seu negócio que dá certo, né? Que dá certo, né? Que eu posso fazer também. E aí vai naquilo que você falou. Poxa vida, eu tenho que ser sábio. Ele tá fazendo, mas ele tá errando. Se ele, puxa, ele tá errando um negócio, ou ele tá acertando o negócio dele. Verdade. Por que eu não posso copiar? Se o dele é bom, por que eu não posso trazer pro meu? Às vezes cabe, às vezes não. E volta naquilo que a gente falou também no início. Como os públicos são diferenciados, nós tivemos a oportunidade de ter... a Flávia tinha uma loja e a amiga dela, uma loja ao lado. Certo. E os públicos eram distintos. Legal. Então, o que cabe em A, muitas vezes não cabe em B. É verdade, Sim. verdade. É meio maluco, mas Sim. é a grande verdade. Mas Então, faz sentido. e você fazer isso de boas práticas é muito bom. Legal. Mas eu acho que essa troca, eu acho que o principal é a troca, sabe? Como ele estava falando do final do ano, que foi realmente assim, foi um tempo curto, mas que ele foi tão rico de informações, Legal. porque a gente recebeu uma avalanche de informações do que a Compact ia trazer de novidades para esse ano. Então a gente já fica assim, poxa, né, ansioso para ver quais serão os próximos passos. Legal. Mas acho que quem está ali com a mão na massa é o principal. Então, nós demos assim, falamos assim, olha, a gente segue dessa maneira na hora de comprar. Aí tinha os licenciados, tinha acabado de se tornarem licenciados, sabe, assim, inaugurado. Falou assim, poxa, mas vocês fazem isso? Sim, nós fazemos. Não, olha, não tinha pensado nisso. Pois então, tenta. Vê se para você isso dá Se certo. faz sentido, né? né? Até o podcast é uma forma da gente também expor para todo mundo como a Flávia trabalha, como vocês trabalham. Então, por isso que a gente quer trazer mais licenciados, né? E a gente está aberto, prática, se alguém tiver interesse depois de estar assistindo aqui e quiser saber um pouquinho mais de como que a gente faz essa gestão. A gente tem algumas eu até acredito que eu situações muito, muito boas, né? Essa parte de financeira, essa parte de gestão. Não ajuda, né? Bem interessante, que ajuda para quem está começando. Network é importante. Mas eu acredito que, assim, nós somos os licenciados de sucesso. E eu não falo isso, porque eu quero, né, ser grande perante as outras pessoas. Não. É porque a gente aprendeu com os erros. Legal. Né? Então, a gente foi melhorando. Então, a gente consegue hoje transmitir para outras pessoas, falando assim, poxa, olha, isso aqui é um caminho que é legal. E não ser detentora de informações, que eu sempre falava isso, desde a época que eu trabalhava. Falei, gente, não detém para você aquela informação do que é melhor. Falei, nós não somos concorrentes. Sim. Né? Sim. Então, eu falei assim, esse é o principal. Então, vamos compartilhar tudo aquilo que é de boas práticas, só agrega. Queira, né, Flávia? Se você ajudar um outro licenciado, é a marca que está crescendo, Sim. né? Então a marca vai ser bem conhecida, né? Se for para entrar no condomínio, todo mundo vai conhecer essa marca por prestar um bom trabalho, que é o que a gente preza, né? Então faz sentido o que você está falando, né? De, não guardar informação, cara. Se você pode expor e tem como expor para ajudar um amigo, um outro licenciado, faz sentido. Às vezes, quando alguém da Compact, né, me procura e fala assim, olha, Flávia, eu posso passar o seu número de telefone para alguém que está interessado? Gente, pode passar. Legal, top. Porque, né, eu falo assim, além de eu estar aberta, eu falo assim, eu vou falar porque aquilo que eu acredito, porque é o que eu estou vivendo. Legal. Então, se eu estou vivendo isso e porque a essência é a mesma, né? O que vai mudar realmente é o público, né? É o tipo de produto que você vai fazer, mas a essência do negócio é parecida com eu acho todos, assim, né? para você fechar uma loja que você montou, tem todo um contexto. Não é porque você foi fracassado naquilo que você fez. Não. Legal. É como a gente estava explicando, né? Eu tenho públicos diferenciados. Se aquele público, ele não adere não compra a ideia, que você, né? ele não compra a sua ideia. Pode acontecer, né? Na verdade. Sim, verdade. e aconteceu isso comigo. No seu caso, né? Exato. Então, não aderiu. Então, a gente fala assim, poxa, eu não perdi. Eu falei, eu ganhei experiência. E como que foi, Flávia, essa fase, né, de não dar certo e você ainda continuar, né? Você ainda querer um outro mini mercado. Como que foi pra você nessa época? Então, porque eu acreditei. Eu acreditei na marca, eu acreditei no meu trabalho. Legal. E eu sabia que aquilo era só sabe a escadinha? Você precisa da escadinha? Então eu falei assim, Teve que acontecer, né, cara? Tinha que ser daquela maneira. Legal. Não foi frustrante, assim, de falar, poxa, não deu certo, você fala, você investe, porque você demanda energia, você acredita naquilo. Você perdeu alguma coisa, né? Você perdeu alguma coisa ali no processo. Sim, você acredita naquilo, você acredita, né? Legal.
Mas não deu, mas valeu com... Nossa, é muita experiência para que a gente tem hoje. Esse é o desafio do empreendedor. Então, não é fácil. É aquilo que você usou. O empreendedor hoje É desafiador. É desafiador. Tem muitos empreendedores de sucesso que faliram 5, 6 vezes para ter sucesso no negócio que tem hoje, né? Faz parte do processo, né? É risco do negócio, tá? Não, assim, lógico, cada caso é um caso, né? Mas não é uma má gestão, né, para isso, para falar assim, poxa, Flávia, você fechou uma loja, você não gerenciou da maneira correta? Não, sim, eu gerenciei. Tanto é que a gente tem um exemplo da outra loja. Eu tinha acompanhamento da Compact com isso e assim, e a outra ela é completamente diferente, né? Então, aí fala assim, Flávia, você quer mais? Eu acho que eu quero, sabe? Assim, né? Então, mas eu acho que depende mesmo de... tem um contexto, tem que analisar, né, cara? O que aconteceu, Mas eu acho que você não tem que ter medo de arriscar. Legal. Sabe? Porque, como eu falei no começo, eu tava assim, um pouco relutante. Falei assim, poxa, será que é isso que eu devo fazer? Como que... Porque assim, ó, eu também, de vez em quando, né, eu vendo também o licenciamento, né? E eu vejo que muitos que estão entrando nunca empreenderam, né? Então ele tem aquele medo de empreender. Puta, será que vai dar certo? Eu queria saber, Flávia, como que você vence? Porque foi o seu primeiro empreendimento? Foi. Então, como que você... Como que você venceu esse medo? Porque tem o medo mesmo de não dar certo. Em tudo na vida, a gente vai ter o medo, né? Faz parte, né? Como que você venceu, Flávia? Como foi pra você vencer isso? Eu vou falar pra vocês aquilo que é o real do que aconteceu exatamente comigo, tá? Eu acho que cada um, a gente tem que respeitar a crença de cada um, a maneira como cada um se relaciona e tá tudo bem. Legal. Né? Eu tenho um relacionamento muito íntimo com Deus. Legal. Né? Muito íntimo, né? É top. Show. E antes de ir nessa minha amiga Marilene me apresentando, falou, Flávia, e a gente conversou na época com o que era o vendedor, legal. né? E conversou, falei, poxa, mas eu ainda quero esperar um pouquinho porque eu preciso ter a certeza de que se é a resposta de Deus para minha vida ou não. Legal. Né? Sim. E aí eu fui buscar isso. E aí a gente sempre fala da mãe, né? A gente vai procurar a mãe. Sim. Certo. Aí chamei minha mãe e meu pai e falei assim, olha, né? Fui apresentada para uma empresa de mini mercados e tal. Falei assim, né? Deus me deu a resposta, mas eu preciso ter certeza. Né? E aí eles me disseram, né? Minha mãe falou assim, minha mãe, eu vou procurar. Calma que eu vou buscar a palavra. Eu falei assim, tá bom. Aí depois eles me chamaram e falaram assim, pode ir porque é isso, vai dar certo. E aí o vai dar certo era para a primeira loja, que é a que não deu certo. Que loucura, hein? Que loucura. Mas eu sempre tive a certeza de que aquele era o caminho. Tá. Então, por mais que eu tive um tropeção. E nesse meio tempo eu ficava nela, vai buscar outra loja, vai buscar outra loja. Legal. Vai prospectar, vai pra rua. E eu fui, gente. Vai pra rua. Eu fui pra rua, viu? É isso que eu ia te perguntar, como que você localizou esse condomínio, Flávia? Como que foi a prospecção? A gente participou de uma outra reunião para para propor mesmo, né, para Compact entrar num outro condomínio. E não deu certo para aquele condomínio. Só que... Esse é o de São Miguel, né? Não, que era o do Maia. O do Maia, tá. E aí não deu certo. Aquele. Só que a síndica de lá, ela falou, Flávia, eu queria que você fizesse uma proposta para um condomínio que a gente tá montando. Uhum. Faz uma proposta. E aí, nessa época, eu ia me casar. Nessa época. Eu fiz assim, gente, como é que você saiu no mercado com 980 apartamentos? Falei, como que vai ser essa loucura? Vai ser na mesma época que eu vou casar, se aquilo sai. Só que aí eu falei assim, quer saber? Uma coisa por vez. E deixei passar um tempo, assim, fizemos a proposta, fizemos aguardando, fui fazer a visita, fiquei deslumbrada com o condomínio. A cidade. Aí você pergunta, será que você tá preparada para isso? Tá. Né? Porque você sai de 200 apartamentos para 980. Você fala assim, será que vai, né? E o outro, ele estava andando com as perninhas dele, estava indo, né, lá. E aí eu falei, poxa, será que vai? Será que vai? E descansei. Aí me casei, fui viajar. Quando eu voltei, no dia que eu voltei de viagem,
O vendedor na época falou assim, Flávia, foi aprovado o condomínio. Eu fiz assim... Loucura. Você ganhou de presente de lua de mel. Aí eu fiz assim, como assim? Já foi aprovado? Foi aprovado e agora você, né, tem que entrar com... Aí na época eu falei assim, você vai entrar com a Anne vai falar pra Legal. você como que vai ser toda a Implantação. montagem. Aí o coração disparou de uma forma diferente de quando foi com o primeiro. Entendi. Eu não sei, tinha alguma Você coisa sentiu diferente. que era diferente? Eu Fica senti que era diferente. E aí, quando eu falo do meu relacionamento com Deus, eu fiz assim, o que eu vou fazer? Falei, como vai ser essa montagem, né? E aí Deus me falou que eu tinha que construir. Que Legal. tinha que ser uma construção. Falei, então vamos construir. Se é Legal. construção, não vai ser container? Não vai ser container. Não tinha sala física, não tinha onde vai ser, da maneira como vai ser. Ele Legal. falou, vou ter que construir. Falei, então vamos construir. E aí, a empreiteira que fez, né, falava muito. Eu falei assim, ai, Deus estava me mostrando que eu precisava construir um mercadinho e tal. Legal. E eu falei assim, então. E a indicação de outro licenciado que já conhecia essa empreiteira. Por isso que eu falo para vocês de relacionamento, né, de ter vínculos Conhecer com fornecedores, né, outros, cara? né, para Essa você ter troca, indicação. essa troca, né? Isso é muito importante. Legal. E aí... É isso, pessoal. Quando tiver festa da Compact Store, vamos. Venham, Venham. Faz venha, bastante sentido. porque Exatamente. faz, essa troca é grande. Legal. E aí a gente construiu da maneira como tinha que ser, do jeitinho que tinha que ser. E aí você fica naquela ansiedade, dia da inauguração, sabe? Você fala, poxa, vai dar certo, não vai dar certo, como que vai ser, sabe? E assim foi. E aí eu falo que eu, sem querer ser melhor do que ninguém, eu falo, eu sou um case de sucesso. Legal. É um top. case de sucesso. Show de bola. É o que E- eu acho. Parabenizamos vocês, Flávia. Parabéns aí pela loja. Realmente uma loja exemplar aí. E Show de eu bola. não posso deixar de falar aqui da questão de parceria, né? Meu marido trabalha em outro lugar, outro nicho, né? Dele é financeiro, ele é a parte Legal. financeira. E veio junto comigo para agregar na Legal, loja, né? legal. Com outro olhar, com outras trocas. Então, a gente consegue hoje trabalhar juntos, Não, é bom ter, sabe? né? É bom ter uma diferença de olhar opinião, né, cara? mais né? crítico e um mais afetuoso, exato. que Sim. conseguem ver ambos os lados da coisa, isso é legal. né? Sim. Isso é legal. E também falo assim, mas se você é sozinho para poder fazer isso também, tá tudo bem. Não, Gente, e cria sabe? uma rede de Porque- relacionamento. O importante é a troca. Eu acho que tem que ter troca. Legal. É o mais importante de tudo. Troca de experiências, isso. né? Legal, É o que top. você falou, por exemplo, hoje você tem em casa o outro olhar. Então, seu marido tem um olhar diferente do seu. Mas, cara, eu não tenho. Tô sozinho, quero empreender. A gente tem uma rede de relacionamentos. Sim, tem rede de entre apoio para isso. licenciados. Tem rede de Sim. apoio. Façam amizades. Às vezes, ele já viveu uma experiência que você tá passando hoje, ele vai te ajudar. Ou, não, eu não sei como agir dessa forma. Olha, eu já passei por algo parecido. Faça assim. Ou, olha, eu faria dessa forma. Nunca passei por isso, Na mas verdade, faria né, dessa Mari? forma. Usem o seu CS, né? Também. Questionem o seu CS. É. Ele tá vivendo ali, ó, sem operações, né? É. Então, se você tem dúvida, né, cara? Usem o seu CS pra ajudar, Eu vou falar né? uma coisa pra vocês. Eu uso mesmo. É isso, é isso. Cara. Maiara É é uma isso. coisa que... Cobrem, né? Tem que cobrar a gente também se a gente sim. tá errando. É isso aí, cara. Mas eu faz acho que parte. tudo é pra melhor, sabe? Não é pra... Você não quer assim, discutir com a pessoa, você não, né? Não é isso. Às vezes a gente tá num ânimo, às vezes eu falo para as meninas, eu tô brava. Não, sim, Gente, eu tô acontece, muito brava, acontece, mas assim, acontece. não é por uma coisa que não possa melhorar. Acho que tudo a gente tem que ter os dois lados da situação, né? Você tem que olhar. Mas eu, sim, chamo as Não, tem que meninas, utilizar mesmo. sabe? Porque às vezes é uma Sempre dor que eu não tô precisei, vendo, né, né? Flávia? Eu só vou saber se você expor essa dor pra mim, pra eu sim. tentar melhorar essa... Eu falo nesse muito, sentido, né? eu falo isso muito pros meus licenciados, e isso aconteceu com você e com a Má, inclusive. Que se eu fui, perguntei, a gente falou das coisas do dia a dia, igual a gente sempre Sim. fala, mas a gente tinha novidades de outras ferramentas que vocês não conheciam, porque quando vocês entraram não tinha. Então, criem esse relacionamento com a CS de vocês, porque a gente traz novidades, igual a reunião que a gente vai fazer, inclusive depois daqui a gente já vai acertar essa agenda. Por quê? Porque tem uma ferramenta nova que entrou e vai auxiliar. Só que, gente, e aí eu falo do fundo do meu coração, são 100 lojas.
eu vou procurar vocês quando eu sentir, olha, eu tô sentindo que ele precisa da minha ajuda, ou não, é no começo, a gente tem agendas fixas, vamos trabalhar juntos. Mas também me busquem, sabe? Busca a nossa equipe. Olha, eu quero uma novidade, eu tenho alguma coisa nova aí, ou olha, eu tô com vontade de operar na Copa, fazer alguma coisa diferente. O que você propõe que eu faça na Copa, que você acha que funciona? Eu geralmente vou falar assim, olha, tem um licenciado que falou comigo que ele quer fazer tal coisa, igual na Páscoa. Ai, Mayara, você acha que vende ovo de Páscoa? Ó, eu tive a experiência de um licenciado que se afiliou a Cacau Show para vender na loja dele. Você fala, nossa, será? Cara, funcionou. Ele vendia a mesmo preço que Cacau Show dentro do condomínio dele. Vendeu. E ele divulgou isso. Então, eu trago não só a minha experiência eu trabalhei mais de 7 anos com condomínios. Eu entendo dessa área de condomínios, mas eu também tenho mais de 100 lojas de licenciados que trazem feedback. Então, eu consigo trazer esse olhar, não só eu, Mayara, como o dos outros, né? licenciados, que já fizeram, já passaram, ou aconselharam XYZ de várias ocasiões específicas. Mas uma coisa que eu sempre falo para todos, e aí que, lógico, cada um, né? Você tem que se mostrar presente, você tem que fazer da sua loja uma extensão da sua casa. Quando eu falo extensão da sua casa, assim, como é que você quer ser tratado, como é que você quer receber as pessoas? Então, a gente fala assim, tem datas que elas são específicas que você, não é que você precisa, mas se você fizer um diferencial, você vai ser lembrado. Legal. Eu fiz uma ação do Dia das Crianças, onde eu fiz baldinhos, sabe aqueles baldinhos de pipoca, de pipoca mesmo, né? Enchi de doces. Legal. E coloquei todos embaladinho, fechadinho, e falei assim, todas as crianças do condomínio vão receber. Gente, tinha muita criança, mas todas as crianças receberam. Então, legal. Todo mundo que passa fala assim, lembra, poxa, a tia do mercadinho que me deu um doce, o pai e a mãe, ele vai olhar, ele cuidou do meu filho. Pensou. Esse marketing boca a boca é o melhor, né, cara? Então, você fazer promoções que estejam dentro da sua margem, legal. Né? Eu acho que isso é diferencial, montar combos de vendas. Então, você tem que Eu acho também, né, Flávia, que promoção não é só preço, é promover. Não, promover. Você levou algo novo, promova que você trouxe algo novo. E tem que fazer também, né? E aquilo que nós estávamos conversando em off, né, antes, né? Não é um custo, é um investimento. Legal. Sim. Então, você está investindo. Legal. Então, e o retorno... Às vezes ele não vem na mesma proporção que você espera. Porque faz parte também, né? Faz parte mas ele também, vem, né? Mas ele vem. Então, então promover é importante. A gente vê lojas hoje com um potencial gigantesco que falta exatamente isso. Promover, a ação, né? A promoção. De literalmente o cliente olhar pra lá e ver que tem algo diferente. Ver que ele trouxe a novidade, a Ana Maria que voltou. Sim. Ele trouxe... que não adianta levar e não falar que tem. Ninguém vai saber, ninguém vai saber, né? Ninguém vai saber, né, cara? Sabe que tem. Mas uma coisa que eu sempre faço, toda novidade que eu levo, que seja uma bala diferente, divulgar, gente. Né? Exato. Eu tiro foto. Joga no grupo, né, cara? Eu coloco no totem. Legal. Né? Coloco no bannerzinho do aplicativo como novidade. Legal. Então, assim... Na verdade, eu tô com inveja. Eu moro em rua, cara. Eu vou morar pro condomínio. Eu tô com inveja. Né? O mini mercado lá que eu tenho, não tem isso. Eu tô no condomínio e o meu condomínio não tem isso. Tá vendo? Mas a gente aprende no dia a dia. É isso que a gente fala. Então, a gente olha e busca... Você tem a ferramenta, por que eu não posso usar a sua ferramenta? Sim. Por que a sua ferramenta pode agregar melhor no meu negócio? Legal. É isso. Legal. E sobre isso, inclusive, novidades também. Dentro do sistema agora, daqui a um tempinho, a gente vai ter a ferramenta exatamente de personalização de cliente. Legal. Então, por exemplo, eu sei que o cliente Tô sabendo. Eu sei que o cliente ele consome aquilo, né? Consome no CRM muito energético. No CRM comercial. Exato. Dentro do negócio. Então, para esse cliente, teremos promoção de energético. Então, ele vai conseguir comprar o energético que ele sempre compra por um preço diferente. Isso é top, hein? Então, eu sempre uso essa palavra, hiperpersonalização.
para cada cliente. E aí a gente vai ter dentro do sistema essa ferramenta que gera mais hiperpersonalização. Mas, olha, até para falar mesmo sobre cliente, a gente fidelizar, de vez em quando a gente vê assim, um cliente que vai lá e sempre compra cerveja Heineken. Legal. Ele tá sempre lá. Então, quando ele vai lá, ele compra cervejas. Às vezes a gente fala, Tó, essa aqui é nossa. Essa é por nossa conta. Essa é por nossa conta. Legal. Sabe? Então, compra tal coisa, olha, esse aqui é para você. Ganhou então, o cliente, a gente faz muito top, dessa ação no mercado e aquilo que vocês falam, então você fideliza. Eu acho que o segredo é o bom relacionamento e a maneira individualizada. Essa é a diferença. Eu acho que é isso que o mercado está faltando, né? Muita informação, hoje tem muito IA, né? Que faz sentido, que é legal também, né? Mas eu acho que o grande diferencial é o que você está falando, Flávia. É você realmente tratar a pessoa como pessoa. Ela é diferente da outra, individual. Sim, isso aí, esse é um dos segredos. Esse é um dos segredos. Esse é um dos segredos, esse é um dos cases, né? Você fala que ela é psicóloga, né? Dos licenciados. Não, a Flávia tem diferencial, né? Legal. Eu acho não, eu tenho certeza, eu já falei até no final do ano, um dos pontos diferente do negócio hoje é essa ação que ela faz. Legal. É aquilo que nós estamos falando no início, essa relação próxima, Legal. né? De ter empatia. Legal. Né? Aplica a todos? Não, porque eu sou de um jeito, a Mayara é de outro, o Thiago é de outro, a Flávia tem outro. A gente não vai conseguir agradar todos, né? Todo não mundo, vai, né? não vai. Não, vai, às não vezes tem você como, passa né? por uma pessoa, você fala bom dia para aquela pessoa que entrou no seu mercado, ela não te responde bom dia. Exato. Tudo bem, mas você vai falar bom sua dia parte, para uma né? próxima vez. Você fez sua parte. Não tem problema, né? Exato, E entrando aí num outro negócio que o Thiago comentou, da IA. Quando o mini mercado começou, a gente estava numa outra fase. As pessoas estavam distantes umas das outras. Sim. A gente estava na pandemia, e aí as pessoas procuravam esse distanciamento e a praticidade. Sim. Hoje, a gente está entrando numa nova onda. Numa onda de retomar relacionamentos. Então, igual você falou, eu tenho um banquinho dentro da minha loja que a pessoa consegue sentar lá. Ela vai comprar, ela senta e fica conversando comigo, porque eu tô abastecendo. Isso. A gente tem indicado muito para os condomínios fazerem área de convivência. Então, uma operação com deck. Gente, 2 mesinhas. 6 cadeiras. Nossa, a gente sonha com isso todos os dias. E aí coloca Faz ali, sentido, né? as pessoas estão buscando mais estarem próximas umas das outras hoje em dia. A gente virou esse jogo. Então, a gente tem muita tecnologia e isso está fazendo as pessoas sentirem falta do humano. Sim. Então, ter essa proximidade e fazer esse relacionamento, estar vinculado ao seu mercado, também torna um case de sucesso. Verdade. Justamente porque as pessoas vão falar, não, onde que eu vou me encontrar com fulano? Eu vou sentar na mesinha do mercadinho e tomar cerveja com meu amigo. Né? Que eu só vejo de sábado. Que eu só vejo de sábado porque eu trabalhei a semana inteira. Legal. E aí a gente fala porque, no caso, a loja que a gente tem hoje, ela não se adequa a isso. Então, é isso que eu falo, que o A não é igual ao B, é diferente. Verdade. Porque seria o nosso sonho. Nosso sonho Era é fazer ter alguma isso. coisa, Ter um né? deckzinho. Quem sabe no próximo? Quem sabe no Quem próximo. sabe no próximo, né? É isso que eu ia falar. Você pensa em ter mais lojas? Vocês pensam em ter mais lojas? A gente pensa assim, Tá. tá? Eu trouxe o contrato aqui. Não, eu já tenho uma licença, tá? Eu já tenho uma licença Então que tá aí, já tem. A gente pensa assim, porque como eu falei pra vocês, uma não deu certo, a outra tá dando super certo. Legal. E eu tenho que pensar que a terceira vai dar super certo. Porque ainda se mais eu que você pensar, tá mais preparada, sim, né, porque a gente tem um preparo. Então, primeiro que você tem que procurar, que a gente não sabia, é o lugar, sabe? O local, ele faz toda a diferença. Né? Então, você tem que observar a redondeza, aonde é que você está. Hoje eu passo pelas ruas, eu falo para eu fico olhando para todos os condomínios e falo assim, será que esse aqui tem um mercadinho? Será que esse aqui tem? Porque a gente torna o olhar diferente, porque você realmente tem uma ação diferente, né? E a conversa, né? O assunto muda, né? Porque
ia falar com o síndico, você não... gaguejava até, não sabia nem como falar, Agora né? eu tenho a loja, né? Que você fala com propriedade. Hoje tem propriedade. Você propriedade pra consegue falar. Essa é a minha loja. Isso é o que eu faço. Exato. Sim, Exato. e aí, né, de falar, né, de fazer a propaganda, de você fazer o marketing disso, das pessoas te darem um feedback, falar assim, olha, eu vi a sua loja, né? Poxa, que legal, esse era o intuito mesmo, Legal, né? legal. Então, é isso. Então, a minha loja, ela não é melhor do que a da outro, do outro, do outro. Nós somos pessoas diferentes, com ações diferentes, Mas tá o seu melhor ali, né, diferentes, Flávia? Tá mas o seu ali é o melhor meu. ali. Então, eu tenho que falar que a minha é muito boa. Eu tenho Sim. que falar disso, Tem que porque fazer eu marca, trato dela exatamente. daquela maneira, né? Exato. E a loja, como ela tem a identidade visual dela toda, é Compact Store. Então, eu sou uma licenciada Compact Store. Legal. Se a minha loja, ela está bem, eu tenho a marca Compact. Sim, Então, vou sim. dizer, é a Compact E tem Store. todo o cuidado, tem toda a atenção De manter isso. de cuidar, de zelo, de não fugir daquilo que Tem que ser feito, que né? tem que ser Exato. feito. A gente, será que eu posso colocar isso na loja? Será que está de acordo com a Compact? Legal. Eu quero fazer uma mudança. Será que essa mudança... Então, é consultar consultar, exatamente, é ver, conversar, então, exatamente. mas Porque a gente já viveu, né? Talvez uma coisa que você vai fazer, vai prejudicar a sua loja, porque eu já Você vi sabe prejudicando, que foi né? a primeira... A gente vai fazer essa mudança, essa reforma da fachada. E aí eu falei pro meu marido, falei assim, olha, agora eu vou trocar, vou colocar de madeira, né, tal. E aí ele fez assim, você já perguntou se pode? Eu falei, já perguntei se pode. Ela já tinha falado comigo. Porque é justamente isso, eu não vou fazer algo que de repente fala assim, não, você não poderia, Exato. porque descaracteriza totalmente A loja, né? aquilo do que é, né? Sim. Ainda conversando com a Mari, eu falei, Maiara, olha, a gente colocando assim pro lado de fora, falei assim, vai alinhar com os novos móveis que a gente vai conseguir ter que colocar por Legal. dentro, né? Falei assim, vai... Sim. Ela falou, você coloca umas letras de LED, mas não sei o quê. Mandei assim, foto, gente, falei assim, olha que legal que ficaria Então, se fosse dessa e forma. essa troca... O legal da licenciadora, Flávia, é isso. Eu não sou engessado, por exemplo, que franquia também é um bom negócio, né? Mas a franquia costuma ser um pouco mais engessada, inflexível, né? Eu não, cara, você me trazendo. Porque cada loja é uma loja, não é? Ela tem um padrão, mas cada loja é diferente da outra. Pode ser diferente da outra, para também dar o sentido de personalização, né? Eu personalizo aquilo pro condomínio e vou fazer diferente, né? Então, eu dou essa liberdade pros licenciados. E a questão legal, da né? madeira, muita gente tem me perguntado, nossa, gente, por que vocês trocaram? A cara da Compact Store era o preto e o vermelho, era entrar dentro da loja e ver os móveis todos pretos. E aí eu volto no ponto do aconchego. Gente, a gente ainda tem o preto, né? A nossa marca é preta e vermelha. Né? Só que dentro da loja, essa madeira traz o quê? Acolhimento. Você sente o quê? Quentinho, quentinho no coração. Então, a gente tem os detalhes em preto no móvel amadeirado, mas ele é amadeirado para trazer aconchego. A iluminação é um pouco mais quente, para gerar esse conforto. Então, por que dessa mudança? Porque isso gera mais acolhimento. Sim, tudo estudado, que né? igual os dois falaram, 90% é o case de sucesso da Flávia, o acolhimento que ela tem com a operação. Sim. É uma loja que ela construiu, né? Mais essa personalizada ainda, né? E são valores. Eu acho que eu penso muito nisso. Então se você tem a sua essência, né? Então você tem a sua raiz. É preto e vermelho. Ok. Você acredita nisso, mas você pode melhorar. Sim. Então, o que eu posso agregar? Eu posso fazer uma cor pastel, eu posso fazer mudar um... E toda palavra Compact Store, né, que a gente vê, você pode fazer ela de todas as maneiras, né? Exato. As letras, elas podem ser diferenciadas. Essa última, quando eu fiz assim, eu quero diferente. Eu falei assim, eu quero o desenho do carrinho, mas eu quero assim, que seja dessa forma. Legal. Pode colocar? Pode. Falei assim, então, e você olhar o layout de outras lojas, porque às vezes você olha e fala, poxa, aquela referência é legal. Exato. Eu não tinha pensado nisso, né? Exato. Vou colocar na minha loja. Exato. Vou fazer assim. Então, por isso que eu acho que a gente tem que bater muito evoluir, na né, tecla. cara? Evoluir a loja, realmente. Isso faz parte. Bater na tecla todas a troca de experiências. Eu acho que o network, ele é muito importante, bom. E até uma sugestão para vocês, tá? Eu acho que a gente tem que fazer esses network fora de festa. Tá. Marcar. Só para fazer network, né? Presencial mesmo. Presencial. Sabe? Marca, fala assim, gente, tal dia vai ser assim, para trocas. E você vai sentando de mesa em mesa. Você passa uma vamos anotar uma tarde, sugestão, né? sabe? Uma tarde.
E faz por região Sim. mesmo. Tem toda a região aqui de Sorocaba, faz a região de São Paulo, né? lá em São Paulo, porque nem todo mundo consegue fazer o deslocamento. Sim. Mas eu acho que isso vai trazer muito ganho para a Não, com Compact. certeza, com certeza. E com certeza. uma coisa que você tava falando da identidade visual, né? Eu tive um caso semana passada. A licenciada veio falar comigo, ela falou, Má, não vai dar esse condomínio. Ela foi fazer uma visita e eu falei, nossa, mas por que não? Eles estavam tão em cima, né? Ela falou assim, porque eles não querem que estrague o padrão do condomínio. A gente tem ouvido muito isso, né, Ti? Eles não querem que estrague o padrão do condomínio. Eu virei pra ela e falei assim, tá. E por que estragaria? Ai, eles são... A palavra que ela usou foi, eles são estilo bicho grilo. Eu falei, entendi. E se eu te falar que eu tenho como fazer uma loja Compact Store com identidade visual que não vai atrapalhar a estética do condomínio? Ela, sério? Eu mandei fotos pra ela. Imagens, muitas imagens. Mandei, aí ela, nossa. Então vamos fazer assim? Eu vou passar o contato desse síndico, vocês entram em contato com ele pra mostrar isso. Eu falei, com certeza. Porque se o condomínio vira pra mim e fala, eu não quero que a estética se sobressaia à estética do condomínio, o que eu vou fazer? Vai Eu se vou adequar. integrar a minha loja ao condomínio. E a identidade visual vai continuar ali. Então, eu tenho lojas hoje que a fachada dela é toda da cor do condomínio. Toda, uma sala física. Todinha da cor do condomínio. E na porta de vidro... Sim. Tem uma identidade super clean. Quando você entra... É que ela é toda Compact Store. É isso. Então, assim, dá pra fazer, às vezes não vale a pena eu colocar igual, o letreiro de vocês é bem grandão, bem lindo. Às vezes não vale a pena, não condiz com o condomínio eu colocar um letreiro gigante vermelho na frente, porque todo o outro condomínio é em tons pastéis, amadeirado. Não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um container amadeirado com uma iluminação bonita e na porta um logo branco. Quando você entrar... pertencer ao condomínio, né? Exato. Quando você entrar, a gente vai ter o compatinho, a gente vai ter a parede vermelha, uma parede bordô, por exemplo, um vermelho escuro, bem bonito dentro da loja, as prateleiras ali amadeiradas com fundo preto, e aí você vai falar, nossa, estou dentro de uma loja Compact Store. Mas do lado de fora, esse tá pertencimento ali. É algo também que, assim, acho que vale a pena a gente colocar, quando você olha para o seu cliente e ele se sente como se fosse o dono da loja. Pertencente da marca. Porque ele olha... dos sócios. Você sabe que a gente tem cliente que defende com unhas e dentes o mercadinho, né? Legal. Lá. E tem gente que cuida a ponto de depois me mandar mensagem e falar assim, Flávia, tava bagunçado aqui os chocolates, porque bagunçaram. Eu arrumei. Esse é o segredo, Eu cara. arrumei a geladeira porque espurraram, não sei o quê. Então, você fala assim, você vê que a pessoa termina cuidando. E não é um ou outro, né? Então, eu tenho lá uma rotatividade de quase 2.000 pessoas. Legal. Então, você vê que as pessoas têm cuidado com aquilo. Então, a extensão da casa. Toda vez que eu vou falar assim, deixei o mercadinho arrumadinho, não sei o quê, eu falei assim, vamos cuidar como se fosse a extensão do seu apartamento. Então, eu coloco muito isso. Legal. Você vai pegar sua latinha, puxa as outras pra frente. Porque tá valorizando o imóvel dele, né? Você vai tirar a bolacha... Ali, né? Puxa a outra e a gente adequa aquilo, né, voltando naquilo que você está dizendo, não saindo, não deixando de ser Compact Store, mas fazendo algo que é mais personalizado. Mais personalizado, né? Eu queria voltar, Flávia, não pode concluir, depois eu faço a pergunta. Não, era só para falar mesmo dessa questão de ser nosso, né? De a gente conseguir fazer a nossa gestão sem sair daquilo que é a orientação e que é a regra. Você não poderia colocar um verde, por exemplo, né? Sim. Entendeu? Mas se você não sair da identidade da marca, eu acho que a gente conversar a gente consegue faz adequar sentido muito sim personalizar para o condomínio. Um licenciado me perguntou, a gente teve a troca das prateleiras, tudo, e ele virou para mim e falou assim, Mayara, eu tenho gôndolas em casa que eu comprei e não deram certo pro que eu ia fazer, eu posso usar? Eu falei, deixa eu ver as gôndolas. Quando ele me mandou, eu falei, isso é perfeito. São gôndolas de metal preto e prateleiras de madeira. Legal. Eu olhei, eu falei, perfeito. Inclusive, me manda o contato de quem fez essas gôndolas.
E aí eu passei pra Anne. Legal. Falei legal. assim, olha essas gôndolas, pelo amor de Deus, que É coisa isso, tem mais que dar tempo, linda. né, E o cara? tamanho? Top, Tá né? super. O tamanho. Hoje a gente olha, e aí o tamanho? É. Porque hoje a Sabe, gente... coisa. E porque essa hoje- é maravilhosa. Inclusive, depois na troca, tudo, Aham, é uma coisa a vocês pensarem, porque ela é bem grande, bem espaçosa, aham. profunda, então Porque não cabe adianta ser bastante só bonita, coisa. né? Tem que também E ajudar no ela processo, né? Ela Isso é o alta. que a gente aprendeu. Então tem... Né? Porque a gente É maravilhosa. quando você vai, né, colocar o seu mix de produto, então muitas vezes ele não é um mini mercado. Ele não é um atacadista que você Sim. tem. Sim. Então você tem Espaço, você né? tem um limite. Limitado, Limite. limitado, né? Exato. E a gente sente muito A gente isso. chora por Dói. isso. Porque eu falo fala assim, queria colocar mais coisa. Queria colocar mais. Porque vende mais, você sabe que vai vender mais, né? Se colocar mais, né? Se Verdade, colocar, verdade. Vende. Gente, eu tenho Vende. Vende licenciado e que também coloca... faz com que seu tempo de reposição Isso, você Seja- otimiza. diminui. É verdade. Ele- Esse é o pensamento, verdade, é otimizar o seu tempo. Então, se eu tenho mais produto disponível na loja, Vende vende mais. E você tem mais E eu tempo, tenho mais tempo pra- se... Sim. pra se A gente sempre brinca, quando a gente vai falar de quantidade, a gente sempre cita ele. E aí, esses dias eu tava falando com ele falou assim, não, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o quê? Ele falou, eu coloquei 70 miojos na prateleira. Eu falei, 70? Aí ele, 70. E você não sabe a pior. Eu falei, o quê? Eu fui lá 2 dias depois e quase não tinha. Caramba, que loucura. Gente, são 70. Estou falando de 70. E as pessoas falam, não, e se eu colocar 5 de um produto que ela sabe que tem giro? A gente não tá falando de um produto Sim. que não tem giro. A Sim. gente tá falando de um produto de giro. De giro, né? E se eu colocar 5? Você pode pôr 5, mas você vai ter que voltar todo dia. Vai ter que botar todo dia. É verdade. Agora, Isso. eu sei que Exatamente. tem giro, eu tenho espaço pra isso. Por que Mais, não né, cara? colocar? Uhum. Então, no caso dele, ele colocou ali 35 de um sabor, 35 de outro sabor, que são os 2 sabores que mais vendem. Sim. E ele voltou, ele brincou comigo, ele falou, juro pra você, pareciam que tinham feito um arrastão dentro da loja. Miojo, né, cara? Falei, graças a Deus! Mas a gente Vendeu. percebe isso em outros que testar, né, produtos. cara? Então é isso. Então, Tem que testar. e a loja mostra isso. Então, esse aprendizado, ele vai no decorrer, ele vai te mostrando. O seu cliente O e a seu- sua loja vai te mostrar Vai isso. Vai te te mostrar. mostrar, né? Vai te Isso. ensinando, né? Vai te E ensinando. eu queria voltar, Flávio, assim, num tema que pode ser, assim, uma objeção de quem tá entrando, né? Por exemplo, você tem o tino comercial, você foi bancária, você sabe lidar com pessoas. Mas talvez o cara que vai investir, ele não tem esse tino comercial, ele não sabe, talvez ele tenha dificuldade de falar com pessoas. Eu queria que você desse, assim, uma sugestão para essa pessoa que não tem esse tino, se ela tem que buscar fora, se ela tem que colocar outra pessoa para fazer esse processo, porque é importante do negócio. Então, eu queria que você desse uma dica para essa pessoa que fala, puta, eu não tenho esse tino comercial. Uhum. Até você, Mayara, que lida, né? Uhum. Puta, eu não sei fazer isso, eu não vou investir. Eu queria que vocês ajudassem essa pessoa nesse sentido, a tomar essa decisão para investir, mesmo ela não sendo uma pessoa comercial. Primeiro que eu acho que você não tem que ter medo de investir, é Ah. arriscar. Acho que a primeira coisa é arriscar, Legal. tá? E você tem suporte, Legal. né? Então, é buscar mesmo ferramentas que te auxiliem a isso. Eu não nasci assim, Legal. eu adquiri. Tá. Então, você vai adquirir. Então, por exemplo, a gente tem o suporte das meninas, né? Então, entrar em contato com elas e falar assim, poxa, mas eu não sei vender. Você aprende a vender. Legal. Você vai A pessoa tem que aprender estar a vender. disposta a aprender algo novo, Primeira né? coisa é Tá, estar disposto mesmo Tá, e querer fazer isso. Então, Tá. é sem o medo de arriscar. Tá. Então, e buscar ferramentas. As ferramentas, elas podem ser humanas, Tá. né? Como as Uhum. meninas, que aí você tem aquela troca mesmo Não. de experiência. Ou você pode procurar ferramentas na internet, porque tem muito disso. Tem Legal. vários cursos pequenininhos que podem te auxiliar em como você falar com um público, né? E legal. esse público, ele não pode, ele precisa ser uma pessoa. Às vezes você é tão tímido que você não fala. Não é característica sua, Tá. né? Você não é assim, mas você pode se tornar assim. Legal. Eu falo experiência, por exemplo, como o Emerson. O Emerson não é de falar, né? Ele não tem essa coisa. Eu falo com quem tá na fila do mercado comigo, na fila. Aonde tem alguém, eu Já falo. conhece, né? Entendi. Então, mas o Emerson não. Para ele desenvolver isso, ele precisa Querer, né? Legal. Primeira Uhum. coisa, querer desenvolver e buscar ferramentas. Quais são as ferramentas? Quem é que tá ao redor dele? Então, começa com essa troca. Treina, né?
treino, né? É treino. Legal. Então, eu acho que não tem que ter medo. Então, quem quiser começar esse negócio de mini mercados, de empreender, não ter medo, Tá, né? Se desafiar legal. e buscar ajuda. Ninguém faz nada sozinho. Eu falo o tempo todo, Legal. ninguém faz nada sozinho. Porque Legal. a informação, ela está aí. A informação está Virou commodity, né? a todos. Virou commodity, né? Basta E você o seu querer buscar, né? o conhecimento é com o tempo. Legal. Então, eu penso sempre nisso. Então, informação está à disposição a qualquer minuto, a internet está aí, Coisa que antigamente era difícil, né? É. Poucas pessoas tinham a mas informação, o conhecimento né? é com o tempo. Então, é com o tempo que você vai adquirir. Legal. Então dá pra aprender. Dá pra Quem aprender. não sabe, quem não Sim, insistir, dá com pra aprender. certeza. Legal. Top. E não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que vencer o medo já é o primeiro passo. Eu sinto isso, que muita bem pessoa dado. tem medo de arriscar, né? Tem o dinheiro, tem tudo, e às vezes não investe pelo medo, aí não tem. Aí não cresce, não evolui. Sabe né? por quê, Thiago? Porque ainda, por mais que a gente veja que tem em muitos condomínios, em muitos, né? É um passo que você vai dar que você não sabe se ele vai dar certo sim, ou não, sim. né? Então, Sim. quem é muito conservador, né? Tem até a gente essa- fala a questão de investimentos, Sim, né? sim. Você é mais conservador, você é moderado, você é Você é mais de agressivo, como CDB, que de é, ação, né? né, cara? Exatamente. Então, você tem Legal. que pensar desse tipo de coisa. Então, como que é feito? Então, Tá. se você é muito conservador, você não vai arriscar. Você não vai. Então, você tem que dar o seu primeiro passo. Vai lá para o moderado primeiro, Legal. sabe? Mas vai. Mas eu acho que tem que... Porque é qualquer situação. Você pode, por exemplo, se tornar um empregado agora, perder o emprego daqui a um mês. É verdade. Nada a gente risco. tem certeza. Então, né? a incerteza. Só que a incerteza, ela faz você criar bichos, né? Na sua cabeça. Você fala, poxa, Que às vezes nem vai existem, ou né? não. Às vezes Não. nem existem. Então, mas se fosse eu hoje, se eu tivesse tido essa troca, por exemplo, né? Conversado com outras pessoas antes, eu não teria mais tanto medo como Tanto eu Como tinha. você receio. terminou com isso, né? Não, E- eu teria Legal. feito. Nosso papel é divulgar isso. É. né? E para empreender, o primeiro passo, a primeira coisa é a decisão. Legal. Então, eu quero empreender, sempre tive vontade de empreender, mas eu não acho que talvez eu tenha tino para esse negócio. Então, tá bom, talvez esse não seja o seu negócio, seja outro. Igual você falou, não, eu acho importante esse relacionamento. Gente, eu tenho licenciados de sucesso hoje que não são carismáticos. Não é carismático. Você olha e você fala, claramente não tem carisma. Como que ele faz? Tudo bem. Com quem que ele gerou relacionamento? Com a síndica. É um relacionamento assim, pé no chão. É uma pessoa pé no chão. É um relacionamento pé no chão. Olha, é desse jeito. Desse jeito, assim. Bem seco, bem duro, sabe? É desse jeito. Olha, de tal forma. Extremamente educado. Mas ali, no preto no branco, Aham. sabe? Sim. E aí a síndica dele Que é a vendedora conhece, fala, gente, olha o dele. mercadinho, Legal, olha legal. não sei o quê. Ele achou uma pessoa pra Ele divulgar, achou né, alguém no que lugar divulga dele. pra ele. Legal, legal. Ou, no caso dele, a mãe dele sempre ajuda ele com as coisas, porque ela foi promotora de mercados muitos anos. E é igual a gente, que vê a tia da fila da padaria e já descobre quantos netos ela tem. Sim. E aí, ela vai com ele. As crianças, ele sempre brinca, as crianças passam por mim e ficam assim, ó, assustadas, com a cara de bravo. Passam pela mãe, oi tia, o que tem de doce hoje, tia? Então, Tem equilíbrio, Mayara. Eu acho que tem que ter esse equilíbrio e você precisa das duas coisas. Você tem que ter o estratégico, Legal. tá? O Uhum. racional, porque nem tem que ter. E você tem que ter o relacionamento. Mas eu ainda defendo que o É relacionamento, importante, né? ele é mais importante do Uhum. que o seu racional. Não, é muito importante. E é exatamente isso o que ele não consegue ter esse Ele buscou relacionamento alguém, com os moradores. Aí, Ele buscou alguém que faça esse relacionamento pra operação Seja dele a cara ali do funcionar. mini mercado, né? Legal, Então legal. todo mundo sabe que é dele. E que se eles precisam conversar, eles podem ir falar com ele, que vai ser ali direto, resolutivo. Ou não. Ai, vou bater papo, quero saber o que tem de novidades. Eu vou conversar com ela. Porque Sim. ela é mais aberta, Tem mais... a mãe dele, mais... né? Legal, Exato. legal. então, aí a gente pode entrar Então- num outro ponto que é justamente isso. E se não tivesse outro apoio?
Como é que você A pessoa lida? tem que buscar o Você meio entendeu? termo Você do tem relacionamento. que ter o meio termo, porque isso impacta sim. Saber jogar o jogo, né? Sim, Saber jogar isso o jogo, impacta. né? Então, Saber acho que esse é Com um certeza. dos segredos. Show. Gostei. Vamos lá, agora eu queria que, pra gente terminar o podcast, que cada um desse um recado, né? O recado que vocês quiserem dar pros licenciados, ou pra alguém, ou pra quem tá ouvindo. Queria que vocês dessem um recado pra gente finalizar. Primeiro eu Começando quero com você, dizer, Flávia, vamos lá. Primeiro eu quero dizer assim, quem não tem licença ainda. Tá. Então, esse é o meu recado, Legal. né? Para quem não tem licença. Se dê a oportunidade de conhecer. Show. Liga, né? Conversa, tira todas as suas dúvidas e se dê a oportunidade de se tornar um licenciado. Então, Legal. é o primeiro passo. Depois, se tornou licenciado, gente, cai de cabeça, Legal. sabe? Vai para cima, arrisca, não tenha medo. Legal. Ou o medo, ele faz parte da vida da gente, né? Medo também, ele segura um pouco. Mas não deixa que ele te domine. Legal. E vá, porque é um caminho muito bom, é um Show. caminho certo. Empreender, como a gente já falou, não é fácil, mas eu acredito que o Brasil ainda vai mudar com a força dos empreendedores. Legal, top. Esse é o meu recado, só vem. Show de bola, Flávia. E você, Emerson, um recado para quem você quiser dar. Eu vou na mesma linha da Flávia. Eu acho não, tenho certeza. É um excelente negócio. Então, se você tiver oportunidade, realmente se arrisque. Vale a pena, se você tem dúvida, pesquisa, vai buscar informação, se cerque de tudo que você puder, para que dê base para você consolidar, e entre de cabeça, e com certeza vai ter grande sucesso aí também. Legal, top. Você, Mai, como nossa Customer Success. Eu acho que a gente, não fugindo muito disso, né, que foi acho que o principal assunto do nosso bate-papo aqui, vá em frente e busque conhecer, que é muito do que eles falaram também. Então, olha, eu tenho receio, quero conhecer. Gente, marca um bate-papo, vem até aqui tomar um café, quero entender, converse com pessoas que têm. Tá no seu Podemos condomínio. indicar a Flávia, ela deixou. Gente, eu tô à disposição. No seu condomínio tem um compact store. Para o dono do mercadinho e pergunta. Legal. E aí, como que é esse negócio? Como que funciona? Né? E aí, puxando a sardinha pro meu lado, utilizem do que vocês têm de ferramenta. E nós somos uma ferramenta para vocês. Legal. Utilizem, perguntem, chamem, questionem, busquem, porque a gente tá aqui para ajudar vocês, né? A gente tá aqui para ajudar os licenciados e tentar fazer do nosso relacionamento o melhor possível. Então, tentar ajudar, tentar auxiliar, dar novas ideias. Então, busquem muito a gente, porque eu estou aqui e não só sou paga para isso, mas faço com muito amor o relacionamento com os meus licenciados. Show de bola, Maiara. Então é isso, queria agradecer a presença de vocês, né? Obrigado por ter vindo de São Paulo nesse friozinho, né? Que mudou o tempo, então agradeço, Emerson, agradeço você, Flávio, por ter vindo, por ter participado. Agradeço você também, Maiara, por ter participado do nosso podcast. Eu que agradeço. Então é isso, meu futuro investidor, né? Então não fiquem com medo, conheçam a Compact Store. Nós estamos mudando vida realmente, de pessoas que querem sair do CLT, que estão buscando investir no Brasil, né? Então a Compact Store pode ser essa ponte do sucesso de vocês. Então é isso, segue e compartilha esse vídeo, né? Para ele que chegue em mais pessoas, né? E agradeço aí, pessoal, pelo podcast de hoje. Isso aí. Isso aí. Obrigada. Obrigada. Obrigado, gente.